Vamos lá, gravação Sidlock 30 anos. Agora a gente conversa com o Luiz Fernando Porto. Take 1. Ô Luiz, começa, eu estou pedindo para todo mundo assim, inicial, falando quem é você. Quem é o Luiz? Eu sou o Luiz Fernando Porto, tenho 52 anos, sou casado com a Carolina, tenho um filho que chama Luiz Fernando, que tem 5 anos, outro de 3 anos que chama Gael, sou natural de Patos, de Minas, e a minha primeira locadora eu fundei no ano de 1993. Pois é, então vamos falar já da história, um pouco da sua história entrando. Como é que você caiu, que você montou a locadora, de onde que veio de onde que você entrou no mercado? Eu falo que eu entrei no mercado de locação sem escolher, né? Porque na época a Localiza já era uma empresa, né, grande, já tinha muitos anos de mercado e um ex-gerente da área de frotas da Localiza era cunhado de um dos sócios meus, ele foi inclusive sócio nosso no início, chama Marcelo Calonge, mostrou um projeto para o Ronaldo, né, que era um dos sócios também na época, era empresários de ônibus, Ronaldo, Verniot e Toninho, que eram amigos do meu pai, ofereceram um negócio para ele, na verdade, e aí o meu pai já não tinha interesse mais em ser empresário, estava partindo para outro tipo de carreira, e me ofereceu se eu tinha interesse de ser sócio, né, de uma locadora. Como eu disse, naquela época, se fosse, né, uma padaria eu toparia, se fosse um banco eu toparia, qualquer coisa. Por isso eu falo que eu, né, caí de paraquedas no setor. Mas de pronto aceitei e aí meu pai ofereceu para eles, para que não fosse o meu pai, mas que fosse eu o sócio. E na época foi de $150 mil a montagem da empresa inteira, eu fiquei com 34%. Meu pai me emprestou $50 mil e nós começamos com 16 carros, alguns Gols e alguns Uno Mille na época. E começamos com capital próprio, né, 100%. Então eu falo que foi isso, eu caí de paraquedas no setor. Tive uma sorte muito grande, porque ter naquela época, eu tinha 21 anos de idade, sócios com 40 e poucos, né, na faixa de 40 e poucos, muito experientes, muito à frente do tempo deles também, foi muito positivo para mim, eu aprendi muito com esses sócios, sou muito grato a eles. E também, na época, tinha o Marcelo Calonge, que fazia toda a parte, nos primeiros anos, fazia toda a parte comercial da locadora. Então foi assim o nosso início no setor. E você já estudava na FUMEC? Sim, eu estava finalizando o meu curso de administração de empresas na FUMEC. Então, o último ano eu trabalhava de dia, estudava à noite para finalizar a minha faculdade, mas eu já estava com a empresa montada. Nós abrimos em janeiro de 1993. Então, no último ano eu já fiz os dois, né? Estudava à noite, trabalhava de dia e só alugávamos carros para frotas, né? Como é bate-papo, eu vou misturando as conversas aqui. Você fundou a Locavel em janeiro de 93 e o Sidlock é fundado em setembro de 94. Sim. Né? Então, um ano e 9 meses depois. Quando que você lembra da sua primeira, assim, de escutar falar do Sidlock ou de ir para o Sidlock, a importância? Eu acredito, depois talvez você tenha nos seus arquivos, quando nós fomos associados, mas eu acredito que a gente deve ter, se não no começo, logo na sequência, porque eu lembro que eu fiz um negócio com o senhor Enéas Drauzio, né, que é um dos fundadores, em 1997, e eu já era associado ao sindicato, né? Os meus sócios, como eu disse, eles eram pessoas mais velhas e eles me incentivaram logo cedo de procurar o sindicato, ou na época eles podem ter me apresentado, porque eles acreditavam genuinamente que era um centro de informações, um centro de aprendizado muito grande. Então eu não me recordo aqui exatamente a data, mas como em 97 eu já fiz o primeiro negócio com o senhor Enéas
E por causa do meu conhecimento com ele, que se deu no Sindiloc, O relacionamento, né? deve ter sido algo em torno aí de 1995, talvez um pouco depois disso ou um pouco antes. Mas essa é a primeira e única recordação que eu tenho daquela época, né? Também lembro bem do seu Rubens e de outros, né? O Expedito e outros tantos que estavam lá. Mas esse é o primeiro contato, com certeza foi bem no início também. Apesar de eu ser muito novo, eu fui incentivado, como eu disse para vocês, por ser, né, além de um centro de informação, as pessoas que fizeram eram muito reconhecidas, né, não só como empresários, mas também com atuações importantes em sindicatos. Então, apesar, né, de uma visão de algumas pessoas sobre associação, sobre sindicato, trazer algumas recordações né, não muito boas. No nosso caso, para mim foi fantástico, aprendi muito e aprendo muito até hoje, sendo associado por tanto tempo num negócio que é gerido de forma séria e profissional. Ô Luiz, e você, a partir daí que você entra no sindicato, e aí a Locarvel é um caso muito bacana de crescimento, ela foi uma empresa que sempre cresceu, Sim. Né? Como é que foi essa época do mercado? Você lembra dessas dificuldades? Poxa, tem 16 carros. A gente sabe que desde lá já era um negócio que a gente precisava de ter escala, precisava de ter volume. Era uma situação de mercado diferente, mas a gente já precisava disso. O que você lembra desses primeiros momentos assim, da história da Locarvel, das suas dificuldades iniciais ali e das oportunidades que você enxergou nesse período? Bacana. Bom, em 97... como eu disse, eu fiz o primeiro negócio de fusões e aquisições da nossa grande história de fusões e aquisições. Foi, né, um negócio que eu fiz com o Enio Drauzio. Na época ele tinha 100 carros e nós tínhamos 90 carros. Então foi uma compra de uma empresa maior do que a nossa já. Só que nessa época eu já tinha um outro negócio com o meu sócio atual, que chama Sérgio Rezende, e na época os meus sócios iniciais não quiseram fazer o investimento para dobrar de tamanho. Então acabou que nós compramos a participação deles na Locarvel e também compramos a participação do Enio Drauzio. Eu iniciei a locadora do lado de pessoas que já eram empresários reconhecidos e grandes. Então, quando nós precisamos de alavancar a companhia, foi deles que veio o crédito e foi eles efetivamente que avalizaram. Na época também eu era avalista, o meu pai era avalista, mas sem dúvida nenhuma isso facilitou demais a nossa vida. Então, a primeira dúvida nossa era essa, né? Quer dizer, a gente ia sair debaixo de um grupo, né, para voar sozinho, dois jovens, né, novos naquela época, sem muita retaguarda financeira, só com uma grande vontade de crescer. Então, essa foi a primeira, né, assim, tacada arrojada que a gente fez e com uma incerteza muito grande. Mas continuamos crescendo. Na época esse outro negócio nosso gerava muito caixa, era um negócio bom, e nós chegamos até o ano de 2000. Aí nós chegamos a mais ou menos 400 carros naquela época, e é o que eu sempre falo, né? Talvez momentos duros trazem oportunidades. Eu lembro que a primeira vez que nós tivemos um acordo de compra com uma montadora foi com a Fiat, no ano de 2000, onde a gente tinha 400 carros e compramos 500 carros. Então nós compramos mais carros do que a gente tinha, mas com um sistema que na época era usual para os grandes e não era para os pequenos, que a gente poderia retirar os 500 carros ao longo do ano. Você fez uma programação mesmo. Uma programação de carros. E para fazer essa programação, obviamente, nós ganhamos mais desconto e ganhamos mais prazo para pagar. Então, foi uma época Mas também de ganhar o risco violento de ter que... Fizemos um risco de, né, pela segunda vez, primeiro nós compramos um negócio maior que o que a gente era, e depois a gente comprou mais carro do que a gente tinha, mas deu certo, né? As coisas aconteceram. E aí nós descobrimos uma fórmula boa também de financiamento,
que a gente, além de dar o carro em garantia, a gente começou a estruturar uma operação com os bancos de dar os recebíveis dos contratos em garantia. Então, quer dizer, eles tinham uma garantia dupla. Isso não era usual na época. Não né? era usual, mas em compensação eles potencializaram o nosso crédito. Então, de 400 carros, nós chegamos até 2008, quando a gente fez o Private Equity, que foi outra época importante para nós, com 15 mil carros. Então, assim, foi um crescimento muito forte, né? Quer dizer, 8 anos nós saímos de 400 para 15 mil carros. Dificuldades nesse período sempre houveram, né? A gente trabalhava muito alavancado, caixa baixo, mas a gente não ligava muito para dificuldade, não. A gente sempre teve um foco muito grande em crescer, a gente gostava muito, né, de desenvolver novos mercados. Para fazer isso, a gente teve que provar que a gente era capaz de fazer o serviço fora, porque você chegava em grandes empresas na época e eles, pô, mas quem são vocês? A gente nunca viu falar. Então, até conseguir o primeiro contrato fora de Minas Gerais, a gente teve que fazer outras pequenas aquisições. Então, de 2000 até 2007, a gente comprou 2 no Rio de Janeiro, uma em Brasília, uma em Recife, uma em Fortaleza, uma em São Paulo. Então, tudo locadoras de quê? De 300 carros? 200 carros, 150 carros, para que efetivamente, apesar de sermos uma empresa de frota, a gente tivesse uma base para mostrar que a gente era uma rede para tentar fechar contratos maiores, e isso deu certo. Deu certo que a gente ganhava uma presença local, e acaba que você compra pessoas, você compra, né, os contratos, sistemas, contratos, e uma força comercial local, e alinhado a isso as empresas maiores começaram a enxergar a gente como uma rede e obviamente começaram a dar contratos para nós. E aí depois que você faz o primeiro contrato com uma empresa grande, ela mesmo te dá um atestado de capacidade técnica para você ir seguindo. Então assim, basicamente eu lembro mais de expansão do que de problemas, né? Obviamente tivemos vários aí nesse caminho, mas as coisas foram acontecendo. E aí, em 2008, a gente fez um negócio muito importante, que foi vender uma participação para o Private Equity do Banco Votorantim, na época. E isso foi 15 dias antes de ter a crise do Lehman Brothers, que para mim foi a crise mais dura para a locação de toda a época que eu entendo como gente. Porque no mesmo dia o governo incentivou o veículo zero tirando o IPI. Então, os carros nossos da frota inteira perderam 15%, porque o carro zero baixou 10%, os usados que baixaram 15%. Era uma crise bancária, então parou de ter os bancos emprestando dinheiro para nós e para todas as empresas de todos os setores. Então, além de não ter o nosso dinheiro dos bancos, a gente também só trabalhava para empresas e essas empresas elas precisavam dos bancos que também não davam dinheiro para elas, então começou uma inadimplência muito grande no negócio de locação. Então, negócio de locação, a inadimplência veio forte, a gente não conseguia vender os carros usados e a gente não tinha o apoio dos bancos naquela época. Então, para mim foi o mais duro, mas naquele momento, 15 dias atrás, a gente tinha recebido 70 milhões de reais, que para nós era uma montanha de dinheiro. Ou seja, você tinha caixa. E nós estávamos com o caixa lotado. Então a gente não precisou de renegociar com os bancos, a gente conseguiu cumprir os compromissos e aí nós saímos mais rápido da ciranda de renegociação, do problema de caixa do que o mercado, e aí disparamos outro processo de crescimento. Mais 4 anos depois a gente fez o IPO, né, em 2012, e já tínhamos 33 mil carros. Então, quer dizer, 4 anos a gente dobrou de novo. O projeto do Private Equity foi maravilhoso, né, porque deu certo, a gente chegou no mercado de capitais, mas ele trouxe algumas dores do crescimento, né, se dobrar a cada ano, como a gente vinha fazendo, e a gente mudou muito a gestão. O Private Equity ajuda muito a nível de governança, porque eles colocaram um financeiro profissional lá dentro, melhoramos muito o processo de tecnologia, de estrutura física de tecnologia e também de sistemas, mas perdemos um pouco a nossa cultura, a cultura do baixo custo, a cultura, né, espartana que nos trouxe até aquele momento.
E aí foi muito duro para nós o pós-IPO, né? Em 2013, as nossas ações, nós abrimos capital a 9, chegamos a 13 e maio a junho de 2013, nossas ações chegou a 2,86. Então, foi muito duro. Naquela época a gente disparou um processo de volta às origens, que a gente chamou, mapeou o mercado, viu o que a gente precisava fazer em cada um dos custos para que a gente pudesse voltar ao que a gente era, né? Uma locadora de baixo custo e preço agressivo para crescimento. Conseguimos em 2016, né, 3 anos depois, tá bem melhor estruturado e fizemos mais uma fusão aí relevante com a RICE, né, de Maringá. O Dirley é nosso sócio também até hoje. Tinha muita admiração pela locadora dele, por ele. E aí nós pegamos e unimos as duas empresas, desenvolvemos um modelo de fusão que a gente trouxe até a fusão com a Localiza, que é independente do tamanho e de quem tem maior parte, que a gente respeitasse as pessoas e que a gente fizesse uma união buscando o melhor de cada empresa, né? Porque de tudo que eu já vi aí, a gente já deve ter feito umas 10 ou mais fusões e aquisições. Eu nunca vi uma empresa que é 100% melhor que a outra. Em algum momento, em algum lugar, em algum departamento, tem algo melhor. E foi assim que nós fizemos, fomos muito assertivos nessa fusão. E um ano depois a gente fez a mesma coisa com a Unidas, né? E também fomos muito assertivos. E aí, há 2 anos atrás, fizemos mais uma vez com a Localiza. Então, eu falo, né? Eu sou uma pessoa que tem a satisfação de ter o mesmo emprego e a mesma empresa, apesar de ter mudado de nome, ter trocado, né, de sócio, a vida inteira, né? Então, eu tenho 30 e poucos anos de setor e o tempo inteiro fazendo isso, né? Tem outras empresas, tem outros investimentos, mas como gestor, né, como executivo, a vida inteira foi em locação. Então, essa resumindo rapidamente aí, a história nossa no setor de locação. Ô Luiz, você nessa fase toda, nesse negócio de crescimento, você sempre foi um administrador e um estrategista ou você também foi o comercial? Como é que é? Porque a Locavel, ela vem sempre... até chegar na Localiza a referência em frota, né? Em gestão de frota, sim, terceirização. Eu falo o seguinte, todo empresário que começou até um certo tamanho, ele é tudo, né? Você não tem jeito de escolher. Então, no meu caso, né, falando por mim, eu já fui de tudo numa locadora, né? E fazia de tudo né? Você batia o escanteio e cabeceava. Então, sem dúvida nenhuma, eu fui. Ao longo do tempo, né, assim, eu fui aprendendo e vendo que o seguinte, se você quer ser grande, você não pode fazer tudo. Porque não tem, né, um ser humano capaz de administrar um negócio grande tendo todas as responsabilidades na sua mão. Então, são etapas... Você tem que cercar de gente boa também, né? E assim, eu tenho uma etapa na minha vida, que foi esse pós-IPO aí, que eu aprendi muito nesse sentido, e eu falo que foi uma virada na minha carreira, quando eu consegui sair de dono para transformar no CEO da minha empresa, né? Que é uma diferença muito grande. Apesar de eu ser o dono, né, eu tinha que me portar como CEO, eu tinha que atrair e reter talentos melhores do que eu em cada uma das áreas. Então, para mim, o grande segredo foi, eu tinha um financeiro que era melhor do que eu no financeiro. Eu tinha um cara de operações que operava melhor do que eu. Alguém na área de gente que era melhor do que eu. E assim, alguém na tecnologia. Então, a partir desse momento, né, que a gente sofreu um baque, foi, pra você ter uma ideia, né, de 93 até 2013, né, os 20 primeiros anos, nós nunca tinha passado um mês sem crescer e sem aumentar o número de funcionários. Em
em junho de 2013, num dia, eu tive que demitir 20% de todos os funcionários. Foram 150 pessoas num dia. Foi o pior dia da minha carreira enquanto executivo e empreendedor. Mas, né, eu tinha um conselheiro que virou para mim e falou assim, ó, sua empresa desse jeito aqui, a chance é grande nos próximos anos você entrar em default, você quebrar a empresa, se você não tomar uma atitude. Então não fica chateado não, que você está fazendo pela primeira vez uma demissão é muito grande. Pensa o seguinte, em vez de você estar demitindo 150, você está salvando a cadeira de 600, que é os que estão ficando aqui. E outra coisa que eu tenho que te falar, notícia ruim, você vai presencialmente e faça, e dê. A notícia boa, deixa seu time ganhar o louro, porque, consequentemente, isso vai voltar para você de outra maneira, você sendo o CEO da companhia. Então, foram ensinamentos muito bons. Eu agradeço muito a minha carreira, porque ao longo da carreira eu tive pessoas mais velhas, sempre que passaram por aquele caminho, de uma forma gratuita, me ajudando, me ensinando, né, me dando conselhos. E o meu mérito foi ir lá e ter a coragem de pedir o conselho e, em algumas maneiras, seguir, algumas vezes seguir e outras vezes também não seguir. Né? O conselho eu analisava e o que era bom, o que eu achava, eu seguia, outros não. Então, mas eu acredito muito agradecimento aqui, porque cada etapa dessa que foi acontecendo, eu sempre tive uma pessoa mais velha que tinha experiência, que já tinha feito, que eu procurei, que me estendeu a mão, que seja um conselho como esse que eu digo para vocês aqui. Quem que te deu esse conselho? Esse foi o Walter Pasquini. Ele é vivo até hoje, né? A quem eu tenho uma gratidão muito grande. Ele era conselheiro do Private Equity e quando o Private Equity saiu, eu pedi para que ele ficasse e ele ficou com a gente lá. Então, se tornou um grande conselheiro, um grande amigo e me ajudou muito nesse dia, que foi o dia mais difícil da minha carreira, eu não tive outro. Obviamente eu já fiz outras vezes, mas a primeira sempre é muito dolorida. E por isso, né, pelo contexto da história, vocês podem perceber, eu sempre fui um entusiasta da consolidação do setor. Né? Desde 2000 e pouco, eu estudei o mercado americano, eu estudei o mercado europeu e a história se repetia nos mercados mais maduros do que os nossos. E eu busquei esse caminho aqui e acredito que tive sucesso, né? Porque não tenho dúvida, nós fomos, né, o grande consolidador do mercado de locação brasileiro, né, com 2 grandes fusões e várias outras aquisições menores ao longo do tempo. E hoje, né, eu sou vice-presidente do Conselho da Localiza, que efetivamente, né, hoje é a maior empresa de locação da América Latina. Então, esse título a gente leva conosco, né, porque é impossível, no curto prazo, pelo menos, alguém consolidar mais esse setor do que a gente. E eu tive isso, uma sorte muito grande e uma coragem também de ir lá pedir, em cada uma dessas etapas, conselhos para quem tinha o cabelo branco, né, e há de se respeitar muito isso, porque essas pessoas já viveram. E quando você vive, é muito mais fácil. Né? E óbvio, você tem adaptações, não é porque você viveu de um jeito que eu vou viver de um jeito, mas ajuda muito a se formatar o que você tem que fazer. Ô Luiz, eu te conheço há muitos anos e conheço muita gente que trabalhou e que trabalha com você. E uma coisa assim, praticamente quase unanimidade de todo mundo é o seguinte, o Luiz, poxa, é um cara super acessível, é um cara que a gente conversa, é um cara que a gente pode chamar a qualquer hora. Eu vou te dar um exemplo, a Silza, outro dia eu tive com ela. A Silza vem com C de Locamérica, né? Sim. E ela fala, então você sempre preocupou muito disso, de cultura dentro, independente de ter fusão de aquisição, muito da cultura de valorização dessas pessoas também, né? Das pessoas que trabalham com você, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi, né? Assim, primeiro, tratar as pessoas, né, com respeito e ouvir as pessoas. Essa é uma característica que eu trago comigo desde o berço, eu falo. Acho que isso deveria ser uma obrigação de todos nós. Isso muito seu pai também, mas, né? Mas infelizmente não é, né? Então isso já facilita. Mas
Nessa virada de 2013 aí do pós-IPO, uma das coisas que eu também aprendi foi estudar muito gente, né? Um CEO hoje, eu falo, ele tem que entender de pessoas, né? Ele tem que entender das políticas da empresa como um todo para pessoas. Porque no final, o carro é o mesmo, o computador é o mesmo, capital, de um jeito ou de outro, ele vai aparecer e a diferença são as pessoas. Então você, né, entender essa dinâmica, né, escutar dos meus ex-colaboradores ou colaboradores que eles se sentem parte do projeto, eu não tenho dúvida que um dos grandes diferenciais que nós conseguimos construir ao longo do tempo, e não só eu, mas também os outros diretores, os outros gerentes e todos os líderes da companhia. Cultuamos isso lá dentro, né? Ambientes que tenham conversas francas e abertas, mesmo que ela seja dura, né? Porque tem dia que você tem que ter uma conversa dura, mas não tem outro jeito de consertar alguma coisa se não é você dizendo para a pessoa, né? Porque a gente brincava lá como uma frase padrão, não adianta você levar o problema trancado no porta-mala do carro e voltar para casa, só fica você preocupado, você não disse para outra pessoa, você não pediu ajuda, você não compartilhou o que você sabe e, consequentemente, isso dificulta demais a vida se for dessa maneira. Então, e uma das coisas, né, que eu disse para vocês aqui, que eu tenho muito orgulho, né, foi quando as pessoas começaram a me enxergar, né, 2014, 2015, como CEO da companhia e não mais como dono, né? E sem dúvida nenhuma, dos principais pilares foi esse, né? Quer dizer, começar a entender que as pessoas têm a sua maneira de fazer, né? E a maneira delas de fazer tem que ser respeitada e não é o dono, né? Tem mania às vezes de falar o seguinte, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E a pequena diferença, mas que é muito difícil de você conseguir, é você conseguir fazer através de outras pessoas de forma genuína, né? Então, se saímos todos nós aqui para ir para, sei lá, McDonald's, cada um vai num meio de transporte, cada um vai num caminho, mas nós 4 vamos chegar lá. Não interessa se um chegou 5 minutos antes, outros 10 minutos depois. O que interessa é que de várias maneiras você conquista a mesma coisa e para fazer algo extremamente grande, né, você precisa de outras pessoas e as pessoas têm que se sentir com o mesmo propósito e sendo valorizadas e escutadas. Então essa, sem dúvida nenhuma, é uma fórmula importante para que todos nós tenhamos, na minha visão, isso é fundamental. E eu vou entrar um pouco disso, que tem uma preocupação sua também de mercado, para a gente pegar um gancho desse ponto no próprio Sindiloc, mas antes. Eu lembro que a gente conversou no telefone logo no início da pandemia e que você virou para mim e falou assim, cara, primeira coisa que eu preocupei aqui foi com a turma e quem podia, quem não podia, quem tinha pai idoso, quem tinha filho, etc. E dar os mecanismos para a pessoa conseguir trabalhar de casa, estava naquele pânico ali daqueles primeiros, vamos falar assim, 15 dias. E você falou uma coisa muito interessante para mim, que eu não esqueço disso também, que é você com a visão de mercado e de negócio. Eu lembro que você virou para mim e falou assim, ô Léo, a gente inclusive está financiando vários fornecedores nossos, dando estrutura para os caras não fecharem a porta. Primeiro, porque os caras são parceiros e a gente lida com os parceiros. Segundo, que é mais caro para a gente depois no futuro ter que arrumar uma oficina, um negócio assim. Então, faz muito sentido isso também, interno com as pessoas, vocês também, de uma certa forma, com o mercado, né, Luiz? Sem dúvida. Assim, o que eu percebi, né, com o crescimento e a evolução da empresa, é que passa um patamar de tamanho, a empresa tem uma função muito mais ampla do que simplesmente dar retorno ao seu acionista, né? Ela também tem que cuidar dos colaboradores, ela tem também, né, os fornecedores em volta, ela tem a comunidade. Então, em algum momento, a empresa passa a ter funções muito mais amplas e muito maiores, né? Então, obviamente, naquela época, a gente estava muito bem,
né? A empresa estava desalavancada, o caixa estava muito forte. No começo ficamos malucos, igual acho que todo mundo ficou. A gente não, né? Primeira vez na vida que a gente teve que cuidar da saúde física de nós e dos nossos colaboradores e pensar no negócio, porque também estava sob cheque o que ia acontecer. Então foi duro, mas tão logo a gente, né, primeiro cumpriu esses primeiros, né, eu falo assim, urgente, que é cuida das pessoas e vamos agora estabilizar pelo menos o emocional da turma. A hora que isso passou, a gente começou rapidamente a entender os impactos do negócio e um deles foi esse, quer dizer, nesse momento é melhor eu financiar o pequeno fornecedor, financiar para que ele também sobreviva do que tentar, né? Aquilo ali não ia resolver o nosso problema e talvez ia matar boa parte dos nossos fornecedores. Mas o mais amplo que eu falo é isso, a empresa, a partir de um certo tamanho, ela tem que pensar numa função maior do que simplesmente né, rentabilidade para os acionistas e pensar só na empresa, né? Você tem que pensar em todo o stakeholder que tem em volta e é assim que a gente agiu e é assim que a gente age até hoje. Luiz, e outra coisa então, já vindo para o Sindiloc. Você tem essa filosofia, né? Só fazendo um parênteses aqui. Você usou uma expressão, eu uso direto e reto, mas direto, com várias pessoas o tempo todo, que eu conheço muito dono de empresa e eu conheço muito empresário. Né? Você usa a palavra CEO. Eu falo que tem gente que é dono e aquele que não vai, não é que ele vai ficar grande, ele não vai sair do lugar. E o empresário é aquele que toca o negócio. Né? É só interessante como tem essa... Você usou essa expressão assim, é que eu falo direto. Mas você entra lá no início do Sindiloc, segundo os relatos, chega aquele menino, que já existia alguns empresários, né, que já algumas empresas consolidadas ou não, até a Localiza, ela participa disso com o Antônio Cláudio, ele era, as pessoas lembram muito, não do Salim, mas do Eugênio e do Antônio Cláudio. Acho que o Antônio Cláudio é que ficava porque ele já participava da Habla na época. E chega o menino lá, que é um menino, né, com faca nos dentes, um menino querendo aprender, o menino com a empresa já crescendo. E você passa, é legal demais as fotos, né, Leandro? Vai pegando as fotos, assim, o Luiz, numa diretoria, com Raimundo, com Saulo, né, com seu Enio, com Raimundo, com Saulo, comigo, depois sempre continuou com Marco, com Luciano e tal. O que você, dentro da sua visão e dentro da sua atuação, como que foi o Sindiloc para você e como que você acha que você foi para o Sindiloc? Ótimo. Bom, primeira coisa, eu sempre aprendi muito no Sindiloc. Nosso setor, né, apesar de ser um setor hoje conhecido, a primeira empresa deve ter 50, 51 anos de idade, né? Então o setor tem pouco mais de 50 anos e, obviamente, talvez de forma desenvolvida, ele deve ter 30 ou 40 anos no máximo. Né? É muito tempo, mas para um setor isso é quase nada. Então, eu falo que a gente ainda está, né, num momento de processo para estabilizar como vai ser o nosso setor. Então, tem muito cliente ainda para ouvir, né, porque nem conhece o que é locação, um monte de gente que nunca nem experimentou. Também falando de regras, né, também todo dia troca regra, nós somos... né, como que a gente tem que operar o nosso negócio. Então, é um mercado novo, por isso pouco regulamentado. O que o sindicato foi para mim nesse tempo inteiro, e porque eu nunca deixei de estar lá, foi um grande apoiador, né, em todos os momentos de instabilidade. Né? E eu tenho uma coisa que eu falo, nós todos aqui do Sindiloc de Minas Gerais, temos uma grande vantagem que todas as gestões que passaram do sindicato até agora, e eu estava em quase todas elas, se não em todas,
eu percebi o mesmo conceito e o conceito único que dá certo para um sindicato. A diretoria, o presidente, todos que estão envolvidos estão ali defendendo o setor, independente do tamanho, independente da empresa dele. Então isso eu acho que deve ser uma raridade, talvez no Brasil, a gente ter essa vantagem. Então ali sempre foi um ambiente de defesa, né, e de divulgação do setor. Então digo que o sindicato para mim foi fundamental, eu aprendi muito e aprendo até hoje, né, estando e fazendo parte do sindicato com esse conceito, né? E é um conceito que não é meu, é de todos que estão lá até hoje, e isso foi feito muito bem feito, né? Eu falo, o sindicato tem um conceito de sucessão, né, que deveria ser um case de sucesso também, porque você tem ano após ano, diretoria após diretoria, né, a mesma sequência de um conceito de profissionalização desde a sua abertura lá atrás, né, mérito dos nossos fundadores. E eu, para o sindicato, eu acho que eu dei menos do que eu recebi, mas tentei, né, no máximo de tempo que eu tenho, do máximo de conhecimento que eu tenho, tentei transferir também, né, para o sindicato e para as nossas discussões, coisas que pudessem ajudar o nosso setor. Mas, sem dúvida nenhuma, eu ganhei muito mais do que entreguei nesses 20 e poucos anos aí de sindicato e de gestão no sindicato. O Luizão entregou muito aqui. A gente tem algumas vitórias. Não, estou tranquilo. A gente tem algumas vitórias. Eu falo assim, o Sindiloc, ele tem uma atuação institucional de representação e aí política, com a imprensa, etc. Tem uma que são as parcerias que a gente leva para os associados, né? Desde a hora que negocia uma compra e tem um desconto, uma compra de peça, uma compra de pneu e tal, e cria muito relacionamento e capacitação. A gente fala que a gente tem uma grande vitória, que foi quando a gente conseguiu trazer o IPVA de 1% para cá, mas a gente já teve uma vitória lá atrás, quando a gente representou e conseguiu que BH baixasse o ISS, que era 5% para 1% numa época, e aí agora, recentemente, nós conseguimos essa lei aí da cobrança do IPVA retroativo e tal. O que você se pensa assim, o que você viu, né, nessa história dessas grandes vitórias institucionais do Sindiloc, da importância dele para isso? Ô, Léo, eu acho que assim, eu não consigo nem enumerar. Você citou 2 ou 3 que foram nesse curto prazo. Mas o nosso setor, eu acho que por ser novo, né, nem os clientes, nem os governos, seja ele federal, municipal, estadual, entendiam tão bem o que era. Por isso que tinha tanta coisa que flutuava nesse sentido, especialmente IPVA, ICMS, né, que tipo de imposto que a gente paga, que tipo de benefício que a gente tem, né, a própria situação nossa é muito complexa, porque você tem uma necessidade de renovação da frota. Então o nosso ativo, diferente de todas as outras indústrias que têm ativo, ele é um ativo líquido que ele tem que rodar todo o tempo. Então isso aí causa transtorno para nós e para o entendimento geral. Então assim, eu não consigo enumerar aqui agora, mas você está citando só os que com certeza absoluta foram deste momento. Mas ao longo desses anos, a gente teve várias e várias vezes que a gente dormia de um jeito e acordava com uma dúvida muito grande que influencia demais nos nossos negócios e, né, quem teria que puxar isso e quem foi o protagonista para resolver isso foi o sindicato e as diretorias que lá estavam. Então, né, na sua grande maioria, quem mostrou a realidade, quem trouxe em números, quem conseguiu mostrar para os entes que naquela época estavam questionando foi, sem dúvida nenhuma, o sindicato. Então, acho que foi inúmeras batalhas, algumas até silenciosas, né, que o tiro veio e o mercado nem percebeu, nem percebeu, mas o sindicato estava lá o tempo inteiro mostrando, defendendo.
E assim, a gente tem uma clareza, né, hoje muito forte que nós geramos muito emprego, nós geramos muito imposto, mas mais do que isso, nós temos hoje um serviço de altíssimo nível, né, tanto em frota como no rent-a-car, e que sem dúvida nenhuma a gente ajuda muito a mobilidade do Brasil, porque hoje tem loja em tudo quanto é lugar, o cliente tem uma série de produtos à disposição. E quando a gente olha o Brasil em relação ao mundo, sem dúvida nenhuma, nós hoje somos um dos mais desenvolvidos no sentido de produto, de atendimento ao cliente, né, de popularização dessa locação. São poucos os países que entregam o que a gente entrega, dado, na minha visão, a competitividade brutal que é aqui, né? Quer dizer, tem muita locadora, tem muita gente boa fazendo, independente do tamanho, e eu acho que esse é o grande ganho intangível, né, que as pessoas e talvez alguns governantes não enxergam, que é o bem que a locação faz para as pessoas e as empresas do nosso Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez seria mais para o final, mas você já tocou aqui, eu vou entrar nela aqui. O que você enxerga desse mercado, né, o mercado de aluguel de carros no Brasil, e qual que é o papel que você enxerga do Sindiloc nesse futuro do mercado? Bom, o mercado eu enxergo ainda pela metade. Eu acredito que dá para evoluir muito o nosso mercado, né? Você tem alguns produtos que são novos, né, e que dá para fomentar. A própria escala ao longo do tempo, né, e a tranquilidade que a gente pode ter ao longo do tempo para trabalhar, eu acredito que vai trazer novos clientes. Então, eu acho que a gente ainda vai ter longos anos de expansão aí, né? Então, a nível de mercado, eu sou muito otimista. Acho que dá para trazer muita gente ainda. Tem muita, você pensa, né? As 3 maiores locadoras, né, do Brasil, que tem capital aberto ou divulgam resultado, Unidas, Movida e Localiza, elas devem ter mais ou menos umas 1.000 lojas de rent-a-car. Só a Enterprise nos Estados Unidos tem 7.500 lojas. Então, daí eu só estou dizendo no rent-a-car, né? E aí tem frota, e aí tem carro por assinatura, aí tem um monte de coisa. Mas eu acredito que a gente tem uma longa estrada ainda para percorrer e que vai ter muito cliente ainda para a gente conquistar. Do sindicato, eu acredito que cuidado, né, que o sindicato tem com pequenas e médias locadoras, mostrando o caminho da profissionalização, trazendo conteúdo para essa turma, né, formando melhor os colaboradores e, obviamente, cuidando, né, da parte né, jurídica, fiscal do setor, que é mais do que nós já estamos fazendo hoje, mas temos que aumentar e expandir essas ações, porque eu acho que um setor onde os colaboradores são bem preparados, os empresários são bem preparados e existe uma regra clara, né, alinhado do outro lado com uma massa de clientes que ainda não conhece o produto, seria uma fórmula ideal e muito poderosa para os próximos anos, para que a gente buscasse juntos aí. Por isso que o projeto Sindiloc Jovem, a gente está no caminho certo, né? Todos os nossos projetos estão no caminho certo, né? Eu acho que, né, você e o time estão de parabéns, porque você tem hoje, né, cursos profissionalizantes, um link muito grande com parceiros que têm interesse genuíno no nosso setor, trazendo esse benefício para os associados, e você tem, né, uma diligência num pilar jurídico, fiscal também muito forte. Então, acho que esses são os 3 pilares. Temos que intensificar, né? Tem muita coisa para ser feita ainda, mas eu acho que né, não é à toa que o sindicato está com 30 anos agora e muito maturo,
não só na gestão, mas também em todos os projetos e programas que a gente tem feito. Luiz, eu vou falar de algumas pessoas. O que você lembra assim, de referência, por exemplo, do seu Rubens, no Sindiloc e na atuação? Para mim, o seu Rubens, o seu Enéas, quando eu entrei, eles para mim eram os mitos do negócio, né? Eram empresários arrojados, que além de cuidar muito bem da sua empresa, tinha, né, uma consciência de grupo, uma consciência de concorrência muito forte. Então, para mim, na minha época, eram os grandes empresários ao qual eu, né, via e admirava, não só, como eu digo, pelo cuidado e pela competência que cuidavam das empresas dele, mas também, né, da maneira de tratar, né? Eu, como você mesmo disse aí, eu era uma criança quando eu cheguei lá, os caras, né, não precisavam nem dar bola para mim, e me acolheram muito bem e me ouviam, independente da senioridade, que aquilo ali era claro que eu não tinha a mesma, né, capacidade nem competência deles. Então, o seu Rubens para mim foi e é um cara a qual eu admiro e respeito muito, e tenho o privilégio de ter conhecido e convivido numa época, né, que eu era muito jovem e absorvi muito conhecimento dele ali. E também poderia citar aqui o seu Enéas Drauzio, que é um dos caras que realmente, além de tudo isso que eu disse, confiou demais em mim e acreditou em mim numa época que ninguém poderia me dar tanto crédito como ele deu. Depois a gente passa por Raimundo como presidente. Raimundo também, né, para mim, um genuíno empresário, arrojado, né? Na época conseguiu fazer um negócio com franquias que não existia no nosso negócio, e também com a mesma característica, né? O que eu disse, o sindicato teve sorte e competência para fazer sucessão de presidentes com o mesmo espírito, né? Você vê que todos os nossos presidentes, eles souberam dividir muito claramente o papel de sindicato com o papel de empresário, né? Então eu vou te perguntar do próximo, que foi o Saulo, que aí é um amigo seu também. Saulo Frois. Saulo Frois já né, na época é uma pessoa que entrou um pouco depois desses outros na minha vida. Também tinha uma grande locadora, também era um cara muito dinâmico, né, um cara que também tem esse mesmo pensamento. Mais uma sucessão aí. E que foi responsável por um crescimento do Sindiloc e da organização daqueles grandes encontros. Sim, né? Com uma visão mais moderna, mais dinâmica, para aquele momento, né, sem dúvida nenhuma. E só foi ganhando, né, e só foi melhorando a dinâmica do negócio. Depois vem o Léo, como presidente do Sindiloc. Pois eu acho que essa foi uma virada de conceito. Né, eu acho que, não desmerecendo, né, as pessoas, mas uma das coisas que eu também acredito muito é que cada um tem o seu momento. Né? Então, eu acho que a confiança depositada no Léo naquele momento, né, um jovem assumindo um negócio né, que efetivamente tinha vindo de sequências de empresários mais velhos, também foi muito arrojado e trouxe toda uma jovialidade, novos programas. Então, eu acho que até nisso você vê a grandeza do sindicato, porque é difícil você ver, né, jovens empresários, jovens assumindo postos de comando de coisas quando é o setor, né? Então, e é muito assertivo isso, porque não é na idade que você vai medir a pessoa, né? E, ao mesmo tempo, né, você também é testemunha disso, sempre com o apoio deles, com o acompanhamento deles, né? Então, acho que foi outra belíssima tacada do Saulo, né, na época. Exatamente. Que enxergou isso aí e que efetivamente te colocou lá e fez um rejuvenescimento no momento que era isso que estava precisando. Vamos lá, eu fico 2 mandatos entre o Marco Aurélio. O Marco Aurélio tem uma quebra muito grande na estrutura sindical no país,
quando tem a reforma trabalhista e o sindicato deixa de, né, graças a Deus a gente já tinha sede, mas deixa de ter a contribuição sindical. E o Marco vem sendo aquele cara do controle da gestão. O que você fala do Marco também, né, como presidente? Para mim, o Marco deve ser um dos caras que mais conhece, né, do processo de associação, sindicato e tudo isso no Brasil. Para mim, o Marco é uma sumidade. E aí você vê, né, o talento e a visão de transformar, né, o sindicato num órgão profissional, né? Porque hoje nós temos, né, um presidente executivo e nós temos um presidente institucional, né? Mérito do Marco. Então, eu acho que o Marco, sem dúvida nenhuma, né, veio com uma carga empresarial indiscutível, né, muito dinâmico, muito perspicaz, somado a uma expertise de associação, de sindicato e um conhecimento, né, dos meandros desse negócio que nos deu outro impulso, que aí eu considero, né, essa nova etapa que nós estamos vivendo, uma etapa de profissionalização do sindicato, né? Quer dizer, alguém está ali 24, porque não adianta, né? Você já foi né, presidente e empresário e agora você está como executivo. Então, ser melhor do que ninguém para falar para a gente. É impossível um presidente que é empresário dedicar ao que você dedica lá hoje. Não dá. Então, eu acho que o Marco botou um carimbo de nova etapa e uma etapa que eu acredito que, por uns longos anos, não vamos ter né, grandes mudanças tão relevantes como foi essa. Que aí é o Luciano que dá uma sequência, né? Que é hoje o atual presidente. Sim. Né? Que toca o negócio. Não, mas eu digo no conceito de, né, ter um presidente, que é o Luciano, de ter mas gestão. ter uma gestão profissionalizada, né? Realmente isso para mim é mérito do Marco. E aí o que você enxerga dessa gestão do Luciano, por exemplo, que já cria o Sindiloc Jovem, já cria o Sindiloc delas, como que você enxerga para a gente fechar dos presidentes, dos mandatos? Eu acho que a beleza do nosso sindicato foi esse, né? Quer dizer, cada um que entrou trouxe o propósito da associação plena, quer dizer, nós estamos aqui para defender o setor, né? Não é eu que vou ganhar, ou o diretor tal vai ganhar, ou fulano vai ganhar na empresa, nós vamos ganhar, né, sendo e tendo um setor mais conhecido e mais forte, mas cada um trazendo aquela marca pessoal, aquele jeito. Então, eu acho fantástico, né? Acabei de citar aqui um pouco atrás a importância desses pilares que estão sendo feitos agora por você e pelo Luciano aí, por todo o time, no sentido de profissionalizar os colaboradores das locadoras, né? Dar conteúdo e carga para os jovens empresários ou para qualquer um dos nossos associados e, obviamente, não esquecendo a parte de regulamentação, a parte, né, de fisco, tudo isso também sendo muito bem acompanhado. Então, se você citar 5, 6 aqui, cada um trouxe em algum momento alguma marca pessoal que, sem dúvida nenhuma, nos fez estar na vanguarda dos sindicatos do Brasil aí hoje, pensando de forma positiva, obviamente. Luiz, o que você lembra das sedes do Sindiloc? Da evolução da sede. Você lembra? Você tem alguma lembrança? Do Sindiloc. Eu lembro aquela do Prado ali. Sim. Antes daquela... Não lembro. Antes era uma salinha na Francisco Salles. Era Salles, isso Depois aí. a gente vai para Chapecó alugado. Eu, particularmente, fui contra comprar a sede, tá? Na época. Já com o Saulo comprando a sede. Com o Saulo comprando, eu fui contra. Eu fui contra. Ele contou. Eu não gosto muito de sede própria, eu acho que esse negócio é um negócio antigo. Mas é a beleza do sindicato, né? Quer dizer, o que é um conceito na empresa pode ser diferente né, no sindicato, e naquela época tinha dinheiro sobrando. Eu, particularmente, investiria esse dinheiro em curso, em advocacy, em alguma outra coisa que não fosse imóvel, né? Mas
há de se respeitar a decisão de todos, e aí nós começamos a ter sedes próprias, né? E hoje tem a sede atual, né? É isso aí. Mas eu, particularmente, acho que o dinheiro parado num imóvel, ele é mais bem empregado se você pudesse fazer outras coisas. Mas, né, hoje, o importante é que, ao longo desse tempo, a gente conseguiu também um equilíbrio financeiro muito bom, né? Quer dizer, sem sacrificar os associados, você pode gerar recursos para fazer um sindicato forte e atuante. O sindicato hoje tem dinheiro em caixa e bom dinheiro, né? É isso aí. Ô Luiz, Vamos investir. pra gente já ir meio pro fim do papo, depois se o Leandro tiver alguma pergunta, ele vai, só para amarrar o que for falando, o que você fala dos eventos? A gente teve os encontros, mas a gente tem os workshops, da festa que é tradicional, porque isso vai fazer parte da história, faz parte da história e da característica do Sindiloc. Fala o que você, sua percepção da importância disso também. Eu acredito o seguinte, como sindicato, nós temos que usar todas as armas para trazer o stakeholder do setor para junto de nós, né? Se é com festa, se é com simpósio, se é com palestra, isso aí, né, não me importa. Mas eu acho que todos esses eventos fazem parte, né, não só da atração, né, do stakeholder, mas também né, do contexto de colaboração e de divulgação do sindicato, porque acaba que isso aí e da convivência circula, das pessoas, né? E você traz também convivência. Então, acho que é tudo muito válido. Acho que esse calendário aí que a gente faz, né, e você mescla festa com curso, com palestra, com aprendizado, com debates. Então, acho que é parte do negócio e eu acho que a gente também faz muito bem feito. Como que era você assim, com 16 carros? Que carro que você alugava lá na época? Na época, era muito diferente, porque assim, sabe quem que eram os grandes clientes? Construtoras, por exemplo. Era o resto dos carros, entendeu? Assim, era dificílimo fechar um contrato de 12 meses. Sem chance de fechar para 24 meses. Fechava 3 meses, 6 meses. É mais um rentacar pessoa jurídica do que um frota, mas era frota. E acabava que ele ia ficando. Mas aí, por exemplo, chegava a época de chuva, diminuía a obra e devolvia os carros. Então era um negócio que você tinha que ficar explicando o que era aquilo, porque era tudo muito novo. A flexibilização dos contratos era muito maior. Então o começo era muito engraçado, assim, porque você tinha que ter um processo de divulgação. Eu falo que não era venda, não. Você chegava para apresentar o negócio, você tinha que explicar como é que funcionava primeiro, né? Porque não tinha um negócio pré-estabelecido, né? Você tinha um contrato, obviamente, mas a maioria das vezes, pelo menos na nossa época de começo, né? Como todo mundo começou, a regra era do cliente, né? Então a gente adaptava e começava, obviamente, uma profissionalização, mas isso aí, muitos anos do início era isso aí, dificílimo você ter empresas que faziam contrato de longo prazo de verdade, né? Sempre tinha uma saidinha pro lado deles. Eu fui filho da época que não tinha hiperinflação, né? Então, 93 foi justamente a virada. Ainda era dolarizado, tanto é que a gente lembra em dólar, mas ao longo do ano, mais 2 anos. 94 começa o Plano Real, em abril de 94. Então, e já estava, 93 já era a virada da URV lá, né? E tal. Então, era isso. A grande diferença que eu lembro é que não era uma venda. Era um trabalho de explicação e convencimento que existia esse negócio. Sindiloc tinha, você vai lembrar, ele divulgava nas primeiras publicações, a revista hoje está na edição 126 ou 127. Ou seja, ela é bimestral, já tem 126 bimestres que tem a revista. As primeiras revistas, você pode pegar, a gente colocava aquela um comparativo de duas, vantagens de alugar. Quando você aluga, você não paga IPVA, você não sei o quê. Tinha aquele, era divulgação. Era 40%, 50% da visita, explicando o que era, qual que é a diferença,
E depois você tinha 50% de falar de preço, de não sei o quê, de condição. Então, acho que no começo o que eu mais me recordo é isso aí. E a você dificuldade de estar num negócio que ninguém conhece. Você alugava ninguém muita... conhece mesmo. Você alugava muita Kombi? Kombi, alugava. A gente alugava o que tinha. No começo foram Gols e Unos, depois veio Kombi, veio qualquer tipo de carro. Mas essa era a grande lembrança aí do passado. Ô Luiz, só para fechar, uma história que foi a última apresentação que você fez lá no Sindiloc. Você já fez várias apresentações em tudo quanto é canal, em revista, no Web TV, em rádio, na rádio não, como é que fala? Também. Debate e tal. Mas hoje você tem um trabalho de filantropia muito legal. Fecha pra gente aqui esse papo aqui, contando um pouco dessa história e pegando um gancho que o Sindiloc tem um projeto chamado Sindiloc Solidário, que é um projeto que o Sindiloc aproximou do Mano Down, né? Até por intermédio, pela minha amizade que eu tenho com o Léo pessoal, de jogar bola com o Léo a vida inteira, né? A gente pegou esse projeto Sindiloc Solidário, que hoje é cuidado pelo Sindiloc Jovem, os jovens é que cuidam dele. Eu deleguei isso, eu falei assim, eu não vou cuidar do Sindiloc Solidário. Vocês é que vão cuidar. Tem a parceria, então os últimos eventos, os meninos foram lá panfletar, participar e tal. Então fala do Luiz, né, no projeto da filantropia, e como que o Sindiloc pode... Então, parabéns dobrado para você, porque primeiro, só de encampar um propósito desse já é louvável. E colocar no Sindiloc Jovem é o segundo parabéns, porque eu acho que o que o Brasil precisa é de uma grande conscientização da importância de todos nós abraçarmos qualquer tipo de causa, seja contribuindo financeiramente ou seja contribuindo com o que a gente tem para dar. Às vezes eu tenho tempo, você tem o dinheiro, o outro tem um conhecimento. O importante é alguém fazer alguma coisa, porque não é justo, né, a gente viver num mundo, e por que não olhar aqui no Brasil, num país tão desigual, né? Onde poucas pessoas têm muito, né? E muitas pessoas têm pouco, né? Então, eu acho ótimo, né, você ter colocado para o Sindiloc Jovem, porque já vai criando nessa juventude aí a conscientização da importância. No meu caso, eu sempre tive isso. Eu sempre tive uma visão muito clara sobre essas coisas, né? Assim, primeiro que eu falo que eu sou um cara pouco vaidoso e também um cara com pouco preconceito, para não falar que eu não tenho preconceito, desde muito jovem, né? Então, isso me ajuda muito, porque eu acredito que todos nós somos iguais, independente do que tem, de onde mora, de onde veio, como é que isso se desenvolve. E aí, em 2012, quando eu fiz o IPO, né, eu já questionava há muito tempo, né, a relação com o dinheiro e já não trabalhava há muito tempo por causa do dinheiro. Eu trabalhava muito mais pela vontade de desenvolver, de ver a empresa crescendo, e o dinheiro era uma consequência disso. E aí, em 2012, quando eu fiz o IPO, foi um dia muito marcante na minha vida, que eu fiz ali um compromisso que eu, né, doaria parte do meu dinheiro consistentemente e aumentaria ele de ano a ano, porque eu sempre tive um orçamento, né? Então, se eu tinha um orçamento, parte daquilo ali era para doação, e eu ia fazer isso e aumentar. E além disso, que naquela época era impossível, eu trabalhava 14, 16 horas por dia, e além disso, em algum momento, enquanto eu fosse reduzindo a minha carga de trabalho, né, como empresário, eu iria aumentando a carga como filantropo, né, dedicar mais tempo a ajudar as pessoas e causas. E assim eu fiz. 2012 eu comecei, hoje eu estou fazendo 12 anos, né, disso. E de lá para cá eu aumentei. Meu patrimônio nesse período, ele valorizou 1000%. Mas a minha doação
ela aumentou em 4.000%. Então, eu aumentei muito, né, em relação ao meu patrimônio. E hoje eu dedico 20 a 25% dos meus dias úteis para alguma ação de filantropia. Ou eu estou divulgando a filantropia, ou eu estou ajudando algum dos projetos que eu estou diretamente envolvido, ou eu estou visitando outros e só estou começando, né? Estou novo ainda, acho que daqui para frente ainda tem muito para fazer. Um dos projetos que eu participo também é muito focado nisso, né? Em divulgar a cultura do filantropismo, da filantropia, porque hoje é pouco, o Brasil doa pouco e participa pouco. Mas a notícia boa é, quanto mais eu ando, mais eu vejo que tem mais gente engajando, tem mais gente fazendo e tem muito projeto bom acontecendo aí. Então, ao contrário de uma visão de uma boa parte da nossa população, eu não acho que esse problema é só um problema do governo. Esse é um problema de todos nós. O governo sozinho não vai resolver, né? Seja ele qualquer um que seja, municipal, estadual, federal. Os empresários também sozinhos não vão, mas se todos nós tivermos um mínimo de consciência e se todos nós engajarmos nisso de alguma maneira, quem sabe, né, essa geração, acho difícil, mas as próximas vão viver numa sociedade mais justa, que vão ter suas diferenças mesmo, né? Um trabalha mais, outro quer trabalhar mais, outro dá mais sorte, outro nasce com talento. Isso sempre haverá, mas que essa discrepância, né, seja menor e também que a gente venha desprovido de preconceito, porque aí não tem nenhuma justificativa, né, porque todos somos iguais, somos independente de raça, credo, né, e política ou qualquer outro tipo de divergência que a gente pode ter, isso não faz sentido nenhum. Então é isso que eu acredito e estou dedicando aí tempo e dinheiro nessas causas aí daqui para frente. Bacana pra caralho. Beleza? Pô, show de bola.